Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Além do Low Code. Eu sou o Alisson Scalco. E eu sou a Maíra Deleutério. Nós dois somos Microsoft MVPs, apaixonados por tecnologia e conhecimento. E qual vai ser um pouquinho do nosso episódio hoje, Alisson? Muito bem. Hoje o nosso papo vai muito além da tecnologia, né? Vai muito além do low code e é sobre a gente aprender idiomas e como isso se conecta com inovação, gestão e até mesmo inteligência artificial, que vem sendo o tema aqui do nosso podcast, né? Nos últimos episódios. Então, hoje, para falar sobre isso, recebemos aqui a Mônica e a Michele. Elas são diretoras e sócias da franquia IASIG aqui na cidade de São José dos Campos. Meninas, muito obrigada por terem aceitado esse convite. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre as nossas paixões, né? Exatamente. Então, vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa, né? Quem que é a Michele e quem que é a Mônica, para eles conhecerem um pouquinho melhor vocês. Ok, então eu começo. Eu sou a Michele, né? Minha formação é na área de gestão, de educação de finanças, controladoria. Eu comecei no IAS já há bastante tempo, em 97. Aqui acredito que alguns não tenham nem nascido. E atuei durante uns 9 anos antes de entrar no quadro societário, então sempre como na área administrativa financeira. Trabalhei como auxiliar, daí eu trabalhei na área de finanças, depois na área de departamento pessoal, que hoje é o recursos humanos, então alguns até podem não se identificar aí. Em 2006, o Renato, que é o sócio majoritário, né, nosso sócio, me convidou para fazer parte do quadro societário. Então, aí tive uma grande oportunidade, até mesmo um desafio de entrar no negócio como sócia. Depois disso, logo em seguida, a Mônica vai contar. A Mônica também entrou no quadro societário e nos últimos 10 anos, praticamente, o Renato nos deu mais autonomia. Né? Ele saiu da linha de frente ali do dia a dia da operação, até porque ele tem outros negócios. E eu e a Mônica estamos ali na frente do negócio, gerindo, né? Representando ali a marca IASIG na cidade. Então é isso, gente. Inclusive, a Michele já fez uma participação super especial lá no OnChange, né? Ela fez uma palestra lá, um workshop para os nossos, para o nosso time sobre gestão financeira. Foi muito bacana. É verdade, verdade. Gestão financeira é um desafio, né? Acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um desafio para todo mundo, tá, né? Todo mundo lidando com as paixões aqui, né? Isso é verdade. Bom, mas antes, né? Acho que, Mônica, escutar um pouquinho, então, de você, sua trajetória. E daqui a pouco a gente mergulha aí nos assuntos que temos para falar hoje. Bem, eu sou economista de formação, então falando em gestão financeira, né? Uma coisa meio... Isso acontece muito nessa nossa área da educação, né? Que às vezes você se descobre depois. Então, eu sou economista de formação, mas eu dou aula de inglês há 35 anos. E eu quis mudar de carreira num certo período da minha vida, quando a minha filha tinha 3 anos. Eu trabalhava em São Paulo e voltava todo dia, eu não queria mais essa vida. E aí mergulhei de vez, porque eu já tinha dado aula de inglês para pagar minha faculdade. Falei, agora eu vou mergulhar de vez na educação, que é uma coisa que eu adoro. E a minha trajetória no IASIG começa 24 anos atrás, em 2001, como professora, sempre dando aula para todas as faixas etárias. Então, eu transito ali do pititiquinho até o homem de negócios, que é a minha especialidade. Na verdade, eu tenho muita especialidade em Business English. Viu, Alisson? Tô precisando aqui, depois nós vamos conversar. É muito interessante, né? Você conseguir transitar por todos esses caminhos, porque você sabe exatamente a diferença de aprendizado de cada um, o quanto é importante começar cedo, o quanto que o adulto sofre. E essa paixão foi se transformando. Aí eu fiz pós-graduação em língua inglesa e continuei essa minha caminhada. Em 2010, eu assumi a coordenação pedagógica. Em 2011, o Renato me convidou para fazer parte do quadro societário, junto com a Michele. E aí, daí vai junto. Aí estamos juntos, cada uma na sua especialidade, mas a gente se completa muito. Sim. Porque o pedagógico precisa muito do administrativo, o administrativo precisa muito do pedagógico, e a gente está sempre junto. Legal, mas, Mônica, até pegar um gancho no que você falou, né? Sobre talvez as fases aí de aprendizado, né? Eu vejo também, tem filha pequena e dentro de hoje o inglês está no nosso cotidiano, né? Até mesmo nos desenhos ali infantil, pegando o exemplo da minha filha.
E a gente dentro de casa, ali, ensina a contar de 1 a 10, falar as cores, etc. E realmente a gente vê uma facilidade de aprendizado dessa faixa etária, né? Então eu vivo isso dentro de casa, a Maíra também tem filho pequeno. E aí a gente traz isso para um cenário de uma pessoa adulta, né? Ou vamos lá, mais de 30 anos. E eu acho que para tudo, não só para o idioma, né? A capacidade de aprendizado nosso já não é a mesma mais. Eu me coloco nessa situação. Eu já tenho que focar em tecnologia para aprender tecnologia que está o tempo todo mudando, né? E aí, quando a gente olha para idioma, que não é a minha área, não é o meu core, você percebe essa dificuldade de aprendizado, né? Eu sinto muito isso na pele. A Maíra já é um pouco diferente, né, Maíra? Porque a Maíra já veio de inglês na adolescência e etc. Mas eu fiz a escola também. Fez escola, né? Muitos anos de escola. Eu não vejo. Então, assim, essa frase sua foi bem legal. Então, assim, na prática, realmente, ensinar para um adulto a dinâmica é diferente. Você sente isso na prática, essa dificuldade de um adulto aprender em relação à criança? Como que é isso na prática? Quando a criança ali, quanto mais cedo ela começa, mais natural fica para ela, né? Uhum. Porque é como aprender qualquer coisa. E a criança, o importante da criança é aprender brincando. Nossa, mas não é sério? Não, tem um conteúdo programático, assim como você falou, né? Cores, números, animais. Primeiro vem com vocabulário, mas a gente já consegue colocar estruturas até para criança pequena. Ela vai conseguir falar qual que é a favorite color, ela vai conseguir falar qual que é o the big animal, the small animal, e contar e fazer até continhas de matemática. Quando você fala 2 + 2, ela vai saber, mesmo sendo pequenininha, mesmo não sabendo escrever. Porque é natural, é como ela tá aprendendo qualquer coisa. E a gente gamifica. Então, como que a criança pequena aprende? Brincadeira, então tem que estar ali no movimento. É brincadeira, movimento, muita música. A criança pequena aprende com música. Então, tem a música do começo, da entrada. Tem a música do goodbye, que é na hora que vai embora. Tem a música do clean up. Vamos guardar o material? Tem a música. Tem a música do lanchinho. Então, tem música... Isso faz sentido para uma criança pequenininha. Aí, muda para o pré-adolescente. Pré-adolescente, eu não sei o que eu sou, né? A crise existencial. A crise existencial. Eu sou criança ou eu sou adolescente? Eu já tenho minhas vontades. Então, essa criança dessa idade, 9, 10 anos, aí é projetos. Vamos fazer bastante projeto. Trazer a realidade sempre daquilo que ele está vivendo na vida dele. Então, tudo tem a ver também com planejamento, né? Por isso que tem que ter muito cuidado no treinamento do professor. Saber qual professor e qual equipe pedagógica vai trabalhar com cada idade. Por isso que eu falo que a minha especialidade acabou virando adulto, porque eu me especializei em Business English. Provavelmente pela minha formação em economia. Economia, né? E sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Aí o adolescente, aí toda aquela energia que ele tinha ali na pré-adolescência cai. É aquela hora que... Não quero fazer, mas preciso. Minha mãe me obriga, não quero, mas por outro lado, meu amigo faz, então eu vou com ele. Então tem essa coisa do estudar em grupo. Então a gente sempre percebe que a gente tem que fazer coisas que eles se liguem, que eles se conectem. Eu acho que essa é a fase mais desafiadora de engajar, né? Eu acho, né? É difícil. A criança é dispersa, mas é tudo novo pra ela, então ela ainda vai. Ah, legal, né? Eu gosto dessa música, eu gosto de brincar. Agora o adolescente. Mas o que você queria fazer na sua adolescência? Na verdade, assim, eu me resgatando aqui a minha adolescência, né? Se eu tivesse a consciência da importância do inglês, que hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho, pela realidade que eu vivo no mercado de trabalho, eu com certeza teria feito em inglês, nem que fosse em qualquer... com bolsa, teria dado o meu jeito, né? Mas o problema é que nessa fase você não tem essa consciência. Não. E aí vem o desafio do engajamento que a Mônica estava falando aqui pra gente, né? E aí é o desafio, você tem que, talvez a metodologia, tentar aprender, né, de alguma forma, esse público. Aí vocês olham para esse ponto de grupo, né, que você estava falando. Sim, só para complementar uma fala da Mônica, eu acho que também fundamental o papel dos pais nesse... Porque eu tenho um adolescente em casa, né, um adolescente de 14 para 15 anos. E em vários momentos ele me falou, mãe, não vai dar tempo na minha grade, não cabe fazer inglês. Eu falo, desculpa. A educação, o ensino regular e o inglês é inegociável dentro de casa. As outras coisas você que se encaixa. Então, por quê? E até recentemente, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, o favor, entre aspas, que eu estou fazendo
para ele no futuro. Porque é isso que a gente fala. Se eu soubesse da importância do idioma, eu teria valorizado. E então eu falo, filho, você vai fazer. E você vai ter que se expor cada vez mais ao idioma. E esse é o desafio. Então, quando alguns pais chegam lá por N situações, meu filho tá desmotivado. Então, olha, a minha realidade é essa, conversa dessa forma. Porque lá na frente ele vai te agradecer. Então, né, Mônica, é um desafio aí com os adolescentes. Mas aí a gente tem que buscar o que está no mundo deles. Então, assim, a área da educação é uma área... É como a tecnologia, você acabou de falar, né? Tecnologia não para. Você está sempre em busca daquilo. Porque no mundo, você dorme, acorda, tem uma tecnologia nova. Ou 10 tecnologias novas. E a mesma coisa acontece com o movimento humano. A criança, né? Principalmente pós-pandemia. Então, qual que é a realidade que eu tenho com o adolescente hoje? Excesso de tela, tanto que foi um acerto a não ter tela nas escolas. Isso para mim é uma coisa que fez muito sentido, porque eles já estão muito expostos e aí o professor deixa de ser o foco, né, de pergunta, ele não tira mais dúvida com o professor, ele vai ficando cada vez mais no mundinho dele. Se ele tem uma dúvida e ele não quer se expor... Antigamente a gente tinha que se expor. E isso é socialização. Buscar, né? Isso faz parte de se socializar, né? Se expor um pouco. Não, tudo ali, né? Busca já na hora no celular, já tira a dúvida, já vê. Então, isso eu acho que foi um grande acerto. E até eu estava pensando, a gente fez um curso de neurociência pela Pearson, né? Que é a nossa franqueadora. E o sono... Então, assim, a grande mudança da pré-adolescência para a adolescência é o que acontece dentro do cérebro do adolescente. Ele fica mais lento, porque ele está se reprogramando. São novos neurônios que estão nascendo e aquilo tira energia. Então, aquela preguiça do adolescente, ela é explicável. A ciência explica, não tem problema. Então, a gente já luta com uma coisa no Brasil, que é a escola começar às 7 ou 7:30 da manhã. Isso, na verdade, para o adolescente não é bom. Ele deveria ter mais tempo de sono. E hoje, o sono compete com quem? Com a tela. Então, muito adolescente fica lá na tela. O celular, videogame. TikTok, que é uma coisa muito rápida, que tem aquela resposta. Um vídeo de 30 segundos já é longo para ele. Então, esse é o grande desafio. E aí, chega no adulto. Então, assim, o adolescente não tem a consciência de que ele precisa. Alguns têm, viu? Assim, e é muito legal quando a gente tem o pai, o adolescente. Quando eles têm a consciência, é maravilhoso. O que acontece com o adulto? O adulto já chega e já tem que saber. Não existe mais a possibilidade... Nós estamos em São José dos Campos, cidade tecnológica. Os empregos que nós temos aqui, à disposição de quem está vindo para o mercado de trabalho, exige inglês. Hoje e daqui para frente, cada vez mais. E não é qualquer inglês. É o inglês que tem que ser o inglês de verdade, né? Então, a gente percebe quando faz testes com os adultos e conversa com eles para ver o nivelamento. Eu já falo inglês. Na verdade, comunica, mais ou menos. Comunica, mas será que está comunicando da maneira correta? Então, e quando a gente dá o feedback do nivelamento dessas pessoas, às vezes eles se assustam, porque eles acham que eles estavam à frente, né? Mas o desafio é fazer a prioridade, né? É como você falou, não é uma prioridade para o adulto. Não é, porque ele tem uma série de outras responsabilidades já, né? Então, ele tem o emprego dele, a agenda do emprego dele, muitas vezes família também. Filhos, família. E o curso ou o aprendizado do idioma acaba ficando para um segundo plano, por mais que seja uma necessidade, né? Dois contrapontos ali, é uma necessidade, mas ao mesmo tempo ele prioriza. Eu vivo isso na pele, né? Falo muito aqui pelo meu cenário. Então, é difícil, né? Vencer esses desafios aí. E eu acho que quando entra no ensino ali do adulto, eu acho que ainda fica mais difícil pelo medo de falar e o medo de errar, né? Tem isso também. Quando eu fiz lá atrás, a gente já entrava na sala com um pezinho atrás, com medo, tipo, não vou me conversar tanto. Sendo que ali era o momento de errar, mas na nossa cabeça... Não quer se expor. A gente não quer se expor. Não vou errar não, o cara vai me zoar. E aí, hoje em dia, a gente ainda tem esse medo, né? A gente vai pra eventos, a gente vai pra fora. E aí, na hora que precisa falar do vamos ver, ainda fica o pezinho atrás de falar. Vocês verem que isso é algo cultural de todas as gerações? Ou é mais do pessoal mais velho? Porque é mais do adulto, né? Qual que é a opinião de vocês? O adulto, ele acha que para ele se comunicar, ele precisa falar perfeitamente. Então, ele
A criança, ela arrisca, né? Ela mistura. Por exemplo, é muito normal. Se você for assistir uma aula nossa lá de criança, é muito engraçado. Os professores, todos nós, só falamos em inglês com as crianças. Eles respondem tudo em português. Porque eles ainda não sabem elaborar fluência em inglês. Mas eles entendem tudo. Conseguem entender. E quando eles já têm um pouquinho de vocabulário, enfia o inglês no meio. Porque pra eles é natural. Português e inglês. Então, assim, não tem aquele medo de arriscar. A partir da adolescência começa, né? Daí não é por medo de se arriscar, é mais por uma proteção, uma timidez, uma proteção. Mas o adulto não. O adulto, ele quer pensar, traduzir na cabeça dele para depois falar. E é isso que a gente luta. Não, você precisa pensar em inglês. E para você pensar em inglês, aí a metodologia te ajuda. Porque a nossa metodologia é o uso real da língua, significado. A gente trabalha com significado. Então, se eu tô perguntando para você, para falar da sua trajetória profissional, por exemplo. É para você falar da sua trajetória profissional. Você não vai poder falar coisas decoradas, porque senão não é sua, é de outra pessoa. Então, a gente trabalha muito com isso, com significado e uso real da língua. Isso que eu ia trazer, até porque tem 2 filhas pequenas, então você passa pelo aprendizado de fala nativa da criança, no nosso caso aqui o português, né? E é um pouco disso que você falou. Então, assim, a minha pequena lá, antes de começar a falar, ela entende tudo que eu falo. Filha, pega tal coisa. Ela vai, pega tal coisa, mas ela não fala ainda, né? Então, essa é uma etapa do aprendizado. Depois começa a falar as palavras em português e, como você disse, Mônica, fala tudo errado. E isso não é um problema para a criança. A gente vai corrigindo. Isso daqui não é assim. Ainda mais a minha maiorzinha ainda fala gramaticalmente muita coisa errada, né? E a gente vai corrigindo ali, que faz parte da etapa de aprendizado. Mas realmente a gente vê que não tem essa trava. Elas falam e a gente entende. Por mais que esteja errado, a gente entende. E eu vejo que no inglês acontece esse mesmo cenário. Então, eu que já, sei lá, vou numa reunião, vou conversar com alguém, eu fico com essa trava de vou falar errado, vou conjugar um verbo errado. E mesmo que eu fale errado, a outra parte vai entender. A gente tem esse cenário. É claro que são cenários. Se eu estiver numa posição de uma palestra, etc., o ideal é que eu não fale errado, né? Mas se eu estiver numa conversa informal, o objetivo é me comunicar, então a gente talvez tenha que perder essa fala. E aí, só para fechar esse raciocínio, né? A gente que está imergido em multinacionais e viaja para o exterior, aí você pega outras pessoas falando inglês, né? Outras culturas, aí você tem questão de fonética, de sotaque, né? Gente, aí eu falo, por que eu tô com medo de falar? Quando você vê outras pessoas falando e se comunicando e todo mundo entendendo, e aí você olha pra você, poxa, eu tô com vergonha por quê? Eu deveria estar lá falando também. E provavelmente você consegue perceber os erros que as outras pessoas também estão cometendo, né? Você fala, olha, não sou só eu que falo aquela palavra daquele jeito. Daquele jeito, exatamente. Por que eu tô travado? Mas esse é um desafio, né? Eu tenho muito isso também, tem essa trava, tem esse medo, e aí vem no que você tá falando, né? Tem que treinar pra perder esse cenário, né? Acho que você tem uma dica pro pessoal que tá de casa, então, é não tenham medo, né? Saiam falando tudo, mesmo que errado mesmo, que uma hora vai dar certo. Exatamente. Você só vai aprender, quanto mais você errar, mais você aprende, não é isso? É isso mesmo. Recado dado. Tenha coragem. Exatamente, tenha coragem de errar, recado dado. E hoje em dia a gente vê que o inglês, ele não é mais um diferencial profissional, né? Ele já virou um requisito, né? Algo essencial. Vocês concordam? Totalmente. Antigamente era... Nossa, eu tenho o inglês. Não, o inglês agora... Você tem que ter, né? Exatamente. Né? Saiu Até na última convenção, agora do IASG, tinha lá um slide falando da questão da faixa etária. A Mônica vai falar depois um pouco mais sobre isso. Da necessidade. Então, 48% das vagas hoje de emprego exigem um inglês fluente, né? A proficiência de fato. E a previsão é que em 2030, a gente está falando de apenas 5 anos, é que essa exigência passa para 80%. Então, é um curto espaço de tempo, apenas 5 anos, mas a exigência vai praticamente dobrar, de 48% para 80%. Então, sim, não... É obrigatório, né? Essa é a verdade. E a Mônica vai falar um pouco até da palestra recente, né? Da experiência que a gente teve com a CIESP. Nós tivemos uma mesa e participamos de uma mesa com a Bayer e com a Embraer na CIESP. E essas pessoas do RH que participaram vieram trazer a importância, né? São duas empresas... A Kenvue, não Bayer. Desculpa. Não, teve também. A Kenvue e a Embraer, desculpa. Então, a Kenvue
Johnson, é a Embraer, que sempre foram nossas clientes e sempre tivemos alunos e sempre, né, nessa luta do inglês para o adulto, que é, eu preciso me arriscar mais, mas eu também preciso saber se eu estou falando bem ou não. Então, são duas coisas importantes no inglês do adulto. Como que tá meu inglês? É um inglês que eu sei falar, mas eu sei falar com qualidade? Isso é uma coisa que é importante, porque a indústria fala inglês. A indústria precisa que você fale inglês, porque o chinês vai falar inglês, o australiano vai falar inglês, universal, né? o francês vai falar inglês, né? Estamos tendo a COP30 agora. Qual que é a língua oficial? Inglês. Não tem outras. Porque é a língua mais fácil. E você consegue se comunicar e não deve ter medo de se comunicar. Mas você precisa saber onde você está. Porque se você tá lá se expondo, será que eu tô me expondo da maneira correta? Então, por isso que é importante ter um acompanhamento. Eu falo que é o personal trainer, né? Quando você tá matriculado numa academia, você tá lá matriculado na academia. Olha, eu não acho que é um bom nessa. exemplo, não, porque matriculado eu não vou. Vamos mudar de exemplo. A gente se matricula e paga e fala... Tô lá, só que você não vai. Não vai. Por quê? Porque não tem alguém pra te falar, vem comigo que eu te dou a mão. Né? A importância de um personal trainer talvez seja essa, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que sozinha não vou, morro de preguiça e tudo faz com que eu não vá. Né? O universo conspira e eu não vou. Talvez se eu tivesse alguém pra me pegar na mão. E a mesma coisa acontece com o idioma. O idioma precisa ser exercitado. Então, dentro da sala de aula... Sócio-interacionismo, você vai aprender se socializando de maneira natural, uso real da língua, professor modela e você pratica, ótimo. Quando sai dali, você não pode jogar o livro no banco de trás do carro e acabou, né? Acabou. Você precisa fazer o que a gente chama de incorporar aquilo, né? Então, a sua parte, né? O seu 50% faz toda a diferença aí. E como que eu consigo isso? Com alguém pegando na tua mão. Então, é nessa hora que a humanização ainda faz toda a diferença, né? A gente está falando de tecnologia, todas as tecnologias estão a nosso favor, mas eu preciso de alguém ali me dando a mão, sendo meu personal trainer e deixando o meu inglês bombado, né? Com músculos e etc. Antes da gente... Quero entrar nesse âmbito de tecnologia, né? De como ela tem transformado o aprendizado, mas antes, você falou uma questão que eu sempre tive essa impressão, né? Eu sou fora da área, é uma impressão. Por que o inglês é a língua universal, né? E aí você falou que o inglês é a língua mais fácil. Eu sempre tive essa impressão, porque... Pensa no contrário, vamos pegar uma pessoa alfabetizada em inglês aprendendo o nosso português, vamos lá, vamos pegar um extremo. Eu vi uma menina, inclusive ontem no TikTok, que ela tava chorando porque ela não conseguia falar, esqueci a palavra que ela queria falar. Ela não conseguia falar a palavra e ela chorava porque o português era muito difícil pra ela. E você tem a questão dos tempos verbais, né, também, eu sou da área de exatas, tá, gente? Sempre fui péssimo em português, essas coisas, mas assim, você tem os tempos verbais, né, da conjugação. A conjugação, o verbo muda muito no nosso idioma, né? Então, e se você olha pro inglês, também não sou expert em inglês, tá? Você vê que a variação, né? É muito... Eu lembro lá dos verbos irregulares e irregulares, né? Tem a gramática ali no inglês. Você vê que o verbo muda muito pouco comparado com o português, né? O inglês, o que manda muito é os auxiliares, tá? Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem, né? Auxiliar de tempo antes do verbo, né? Olha só. Tá vendo? Ainda lembro um pouquinho das minhas aulas. Então, assim, na visão de vocês, é isso mesmo? O inglês, ele é a língua universal porque é mais fácil para todo mundo aprender o inglês do que o inverso, sei lá, qualquer... Ou o mandarim, de repente, que a China tem crescido muito economicamente, né? Sim. A gente... eu acho que é importante deixar claro que nenhuma língua é fácil, porque a língua é dinâmica e viva. Mas se a gente for imaginar todas as línguas, de todas as raízes, né? A língua inglesa, ela tem as dificuldades dela, principalmente na pronúncia. Porque eu tenho 5 vogais, mas eu tenho 22 sons diferentes, pelo menos, com essas 5 vogais, dependendo de como ela entra dentro da composição da palavra. E, além de ter esses sons, dependendo do uso, troca a regra. Então, apenas 85% das regras de pronúncia
são aplicáveis. Eu tenho 15% de exceção. Então, a parte de pronúncia do inglês, e por isso que as pessoas falam muito, eu tenho problema de listening, meu problema é escuta, meu problema é... eu entendo tudo, mas não falo nada. Entendo tudo, mas não falo nada. E na hora que eu tô numa conference call, que eu tô numa videochamada, principalmente por causa dos sotaques, é muito difícil. É difícil. Porque tem essas diferenças de vogais. E quando troca de sotaque, fica mais evidente. Mas, se eu tenho o básico do inglês, o básico que é... Nós utilizamos o quadro comum europeu para nos colocarmos dentro de um nivelamento. Então, o que é o quadro comum europeu? É um nivelamento universal. Se eu for para a Coreia, para a China ou para a Inglaterra, as escolas de inglês vão utilizar esse mesmo padrão. A1, A2, básico, B1, B2 intermediário, C1, C2 avançado. Esse A1, A2, se eu tenho o A1, eu consigo comer, comprar, me instalar num hotel, falar sobre os meus planos. Então, eu consigo, de maneira simples, objetiva, mas eu consigo me fazer entender. Comunicar, né? O A1, provavelmente o A1 do português, o A1 do mandarim, ele não te dá essa liberdade. Então, é por isso que acabou... Existia lá o Esperanto, né? O Esperanto foi uma esperança de uma língua universal. E, no fim, o inglês acabou ocupando. Porque, realmente, é uma língua que, quando você tem o A1, você se vira. Você consegue... se fazer entender, e entender, né? ser entendido. Uhum. E todas as suas funções básicas são supridas com esse A1. Então, eu diria que é isso. Agora, é língua. E língua é complicado, né? Tanto que quando chega no intermediário, a gente fala que chegou num platô. Porque as pessoas, às vezes, chegam ali e dali pra frente, principalmente pro adulto, como que eu passo daqui pra cá? É com prática, é com estudo, e aí... Imergindo e por aí vai, né? Muito bom. Porque o IASIG, ele tem outras línguas, mas eu acho que toda essa pressão fica em cima do inglês mesmo, né? Não adianta, né? E você, Michele, que tem o desafio de gerir, olhar mais para a parte administrativa da franquia, né? Você também sente essa dificuldade, essa pressão? Como que é essa visão, olhando um pouquinho da parte administrativa e não do ensino, né? E não de ensino, né? Eu acho que na questão de gestão administrativa e financeira, né? Considerando ali que somos uma franquia, eu até brinco com a Mônica que conseguir colocar o tamanho do nosso sonho com o tamanho do orçamento. O IASIG faz parte da Pearson, né? A franqueadora Pearson. A Pearson é uma empresa mundial, reconhecida internacional. Ela tem uma estrutura que não se compara conosco nas pontas, né? Então, as franquias em si são empresas de pequeno porte. Então, aí tá o grande desafio. A gente pensa grande, mas o nosso orçamento é limitado nas pontas. Então, a gente não consegue ali investir em tecnologia tão robusta, fazer as conexões, por exemplo, eu tenho de gestão, finanças, contas a pagar, contas a receber, vinculado com o aluno, vinculado com marketing, comercial, porque isso é um desafio para a gente financeiramente. Existe a ferramenta, mas o nosso negócio não suporta isso. Então, acho que o grande desafio do nosso negócio, né, do gerir, é fazer escolhas inteligentes, né, considerando ali a necessidade real, pensando que a decisão que eu tomar aqui, o impacto, muitas vezes a gente falava assim, essa decisão, o impacto vai ser daqui a X anos. Não, dependendo da decisão, o impacto é no mês seguinte, há 6 meses ali na frente. Então, o desafio é lidar com as escolhas inteligentes no dia a dia do nosso negócio. E a gente fala que a gente é grande, a gente pensa grande, mas o nosso orçamento ele é limitado. Então, como pequena empresa, o gerir o negócio, a gestão financeira é fazer esses ajustes, mas também com cuidado em garantir que a entrega continua sendo com excelência. Porque isso é algo que a gente não abre mão, né? O ser IASIG, pertencer a essa franquia, a gente tem essa paixão pela educação, né? Eu sou da área de finanças, da área de educação, mas não tem como, né? Essa paixão de ensinar, de entregar a excelência, passa por todas as áreas do nosso negócio. Então, são escolhas
inteligentes que temos que fazer diariamente no nosso negócio, certo, Mônica? Legal. Hora por hora. Hora E pelo por que a gente hora. pesquisou, vocês foram a primeira franquia de serviços do Brasil. Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Mas já era através da Person. Não, na época não. Vocês foram... Explica um Mônica, pouquinho conta aí. pra gente que não Ela entende essa foi parte. fundada em 1950 por uma família. Essa família... É uma história super legal, porque, assim, era uma família muito envolvida na cultura, falavam inglês, viajavam muito. Então, assim... E eles tinham esse amigo, o César Iazigi, que foi a pessoa que... Ele tem uma frase que é assim... Falar inglês é unir povos. Por que a gente não fala inglês no Brasil? Porque a gente precisa unir os povos. Porque hoje em dia a gente aprende inglês assim, pega um livrão de gramática, vai estudando as regras e vai tentando falar, né? Pensa em 1950. E aí o César Iazigi desenvolveu a metodologia, que é, vamos desenvolver uma metodologia que seja sócio-interacionista, que a gente faça como uma criança, né? A gente põe a necessidade do que ele tem que falar na vida real, coloca as pessoas juntas, a gente modela, porque a gente sabe falar inglês, o professor é um mediador. A gente modela e os nossos alunos vão trocando e falando, repetindo, colocando dentro da necessidade deles, né? Da realidade deles. E ele criou o método. Criou o método da família Silva, que é a família que fundou o Iazigi. Legal, vamos abrir a primeira escola. Ficou tão legal que eles eram muito contemporâneos. O que eles fizeram? Vamos, sempre inovadores, né? Sempre com inovação, sempre com tecnologia. Até eu quero fazer um adendo, porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fiquei sabendo que eu ia vir aqui é... Deixa eu pesquisar a palavra tecnologia. O que é tecnologia? Tecnologia são os meios, né? São as ferramentas. Então, assim, qual que era a tecnologia que você tinha lá? Era um livro, uma lousa e um giz. Era a tecnologia da época. A tecnologia da época. E assim, a gente só vai recebendo cada vez mais oportunidades de ter tecnologia e ferramenta para nos ajudar, né? Então, eles muito antenados, muito inovadores, como primeira franquia de serviço do Brasil, descobriram a franquia, né? Que estava acontecendo ali em 1900... entre 55 e 60, né? Que foi o McDonald's e aquela loucura toda. Então, ali, eles já falaram, vamos trazer isso para o nosso método de ensino. Vamos franquear isso. Vamos transformar isso no É a negócio. forma de escalar. É a forma mais rápida de escalar então, até hoje, foi a forma né? mais rápida de escalar. E aí, em 2013, foi vendido para o Grupo Multi. Depois, a Pearson nos adquiriu em 2016. Sim. É relativamente recente até. A parceria com a Pearson né? O que para nós, assim, foi... Nós somos da educação, estamos dentro da maior empresa de educação do mundo, maior editora do mundo. Então, assim, para nós é uma honra fazer parte da Pearson. Bom, acho que eu vou entrar agora em tecnologia, já que falamos de tecnologia, né? A educação, ela é um desafio, né? E eu vou até pegar eu não sei se vocês já assistiram, é um vídeo antigo até na internet, depois talvez a gente pode deixar o link aqui. É um vídeo americano que estão simulando um júri. E aí tem um advogado que ele tá com um aquário na mão e um peixe dentro, não sei se vocês já viram. Não. E ele questiona o júri ali, né, no papel dele, ele fala: se eu julgar o peixe pela habilidade dele de subir em árvores, realmente ele não tem essa skill, né, não tá na natureza do peixe. Então ele usou essa analogia ali. É um vídeo montado, tá, gente? Isso não é caso real. Mas é pra gente pensar. E aí ele questiona que a educação... ela é feita, e agora eu vou fazer um parênteses, não necessariamente aprendizado de idioma, mas educação no geral, como um todo, né? Ela é feita da mesma forma há, sei lá, 30, 40, 50 anos, e é isso que ele traz, né? E ele traz essa provocação. A forma que ensinamos hoje é a mesma que a gente ensinava há 40 anos atrás. Isso tá certo? Ou seja, eu vou ensinar um peixe a subir em árvore, sendo que essa não é a natureza dele. Eu vou ensinar ciências para uma pessoa que, de repente, quer seguir uma outra área, né? E hoje a nossa educação ela é ampla. Então, o vídeo rola muito nesse contexto, né? E por isso a provocação. Então, eu trago isso para o cenário de hoje, junto com a inteligência artificial, que está transformando não só o idioma, mas também toda a educação como um todo, mas vamos voltar aqui para o idioma. Então, como que vocês veem, né, o papel da inteligência artificial na área de vocês, no processo de aprendizado? E também já pegando um gancho, né,
como que o IASE tem se adaptado a isso? Tem utilizado, não tem utilizado? Isso é bom ou não é bom? Porque a inteligência artificial também tem um contraponto bem ruim, que é a confiabilidade da informação. Então eu queria escutar um pouquinho aí da visão de vocês, né? Como tem sido esse desafio com inteligência e tecnologia no geral aí no dia a dia de vocês. Bom, Deixa pra ela. A pergunta de milhões. É pergunta de milhões, porque... Mas como eu falei, a tecnologia, eu acho que sempre é aliado. Você tem que pensar que tudo que e não vai parar, né? Porque a nossa lousa lá em 1950 era aquela lousa com giz branco. Depois virou uma lousa tecnológica, que você põe o dedo, ela muda. Interativo. Então, assim, o que eu posso fazer? Como que eu posso aliar todas essas tecnologias na educação? Testando, experimentando, indo atrás de experiências que já estão sendo feitas. O Brasil é muito rico nessas experiências. A gente tem pessoas experimentando o tempo todo que a gente pode buscar e transformar o que acontece dentro da nossa sala de aula. Na nossa realidade de uma escola de idiomas, o que a gente faz é um blended learning, que é usar a nosso favor aquilo que pode ser o pior, o pesadelo, que são as telas, por exemplo. Então, a gente pede para que os alunos usem fazendo pesquisa. Ao invés da gente trazer alguma coisa pronta, tá lá no meio da aula. Gente, vamos todo mundo pro jardim? Todo mundo vai fazer uma pesquisa agora? Não, a gente não utiliza o celular na aula. Não deixa que eles usem o celular na aula, porque agora é lei. Mas, para fins pedagógicos, inclusive tem isso nos grupos para os pais sabem disso, tanto que eles podem levar o celular para a aula. E aí a gente fala, agora vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso, e aí você traz para... É a realidade de todo mundo, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a gente é obrigado a fazer as nossas redações com eles no papel, porque senão eles vão trazer... Ó, o chat GPT rolando solto. E para nós, professores, é muito tranquilo de descobrir quando é e quando não é. Primeiro, que você conhece seu aluno, e segundo, porque começa a chegar tudo muito parecido. Então, como utilizar, ensinar como utilizar, ensinar a fazer o prompt melhor, a editar o que você está fazendo. Gente, ninguém está falando para vocês não utilizarem. Mas quando você utiliza, você vai ter a oportunidade de ler depois e saber o que está sendo. Então, eu acho que é sempre pensar na tecnologia como um aliado e como aquilo que a gente pode usar dentro da sala de aula. E se adaptar, e com certeza, estamos atrasados. Temos que correr atrás, falando de educação no geral, né? E a gente sempre foi considerado muito inovador, porque a gente sempre trouxe o aluno como protagonista. E é isso. O aluno sendo protagonista, podemos usar a inteligência artificial o quanto a gente quiser. Porque a gente sempre vai ter ele como protagonista, utilizando da melhor maneira possível. Aprendendo a utilizar. Vamos aprender junto. Talvez ele saiba mais que a gente, porque eles são rápidos, né? Aprendem bem rápido. Mas é muito legal falar disso. Tem uma pergunta que eu acho que é a curiosidade da maioria de quando a gente fala aí de inteligência artificial e escola de idiomas. E é meio... esqueci a palavra. Contraditório? Não, contraditório não, mas ela é meio polêmica. Ela é polêmica, né? A gente já sabe que hoje em dia a gente vê bastante aplicativos, inteligência artificial no próprio WhatsApp. Testei um desses que fala já o idioma com você. Se você entrar hoje no chat e pedir pra ele, olha, simule uma entrevista em inglês comigo, ele vai começar a falar com você. Eu acho que a maioria do nosso público fica um pouco curioso de ver o outro lado. Sim. Como que a escola sente esse boom tecnológico da inteligência artificial na frente de idiomas? Porque hoje a gente tem todo esse caminho que vocês conversamos aqui, mas hoje eu consigo abrir meu WhatsApp agora e começar a fazer essa conversação em inglês. Eu acho que as escolas sentiram um pouco isso, né? E eu acho que deve ser curioso, porque é a minha curiosidade, então eu imagino que deve ser bastante do pessoal. A contrapartida, o outro lado, como que a escola vê essas inteligências que ensinam direto do teu celular, sem precisar instalar nada? É excelente. É na hora que você quiser. É excelente isso. Essa pergunta essa questão é uma questão muito, muito presente, né? O tempo todo. Mas parece incrível. Quando você senta... Eu tenho grupos de adultos. Eu dou aula, né? Eu sou coordenadora, mas eu dou aula. Primeiro porque é uma paixão. E é uma coisa que a gente não pode parar. Até para descobrir o que está acontecendo. E a maioria deles tem, por exemplo, o Duolingo. É um grupo de adultos. Eu tenho também. E eu acho não isso excelente. Uso, mas eu tenho. E aí eles assustam quando eu falo, não, mas você tem que ter mesmo. É excelente que você tenha.
Por quê? Porque é uma maneira a mais de estar exposto. De emergir, de não largar o livro, Quanto como você mais disse você no estiver início. exposto, melhor. O que ajuda você a aprender inglês? Se você puder viajar e estar nos lugares que falam inglês. Se você assistir a séries em inglês. Se você pegar o seu celular e não deixar no português, deixar no inglês, o seu computador, o seu celular. Emergindo, né? Certo? Então, mas tem esse... O chat box, por exemplo, para conversar comigo no WhatsApp. Excelente. Porque é uma maneira extra de você praticar. Então, tudo que for auxiliar e que for aliado, é bem-vindo. Tá agregando ali. Aí, mas isso não vai substituir a escola de idiomas? Não, porque eu preciso de alguém para me guiar. Eu preciso do olho no olho. Do fator humano. Eu ali, né? preciso do fator humano. Sabe o que acontece com todo mundo que vai só para esse lado? Volta. Porque vê que existe um momento lá que precisa saber onde eu tô. Em que nível exato que eu tô. Onde que eu preciso melhorar. Porque você pode até conversar com o chatbox, por exemplo, mas vai ter uma hora que ele vai falar que ele não vai te dar o retorno. Se você pronunciou certo ou errado, ele não vai te entender. Se você falar uma pronúncia errada, ele pode entender aquela palavra de maneira errada, te responder errado e você levar essa resposta para frente. Então, assim, tem essas... É um aliado, resumindo. Mas essa é a visão da educação, né? Mas e a visão da administração, da parte financeira? É tem um impacto financeiro? Vai perder ela? Impacto financeiro. Em relação ao aluno... Eu colocando a Ana Berlinda aqui, gente. Colocando a Berlinda. Não, mas isso que a Mônica falou, sim, tem impacto, gente, é óbvio. Mas depois até da pandemia, a gente percebeu a nossa concorrência antes era local, era a nossa cidade. Hoje a nossa concorrência é mundo. É isso aí. Então, isso é um fato e a gente precisa ter esse cuidado, sim. Eu acho que seria louca falar algo diferente daqui, mas não só a escola de idiomas, como outras coisas também. Mas isso que a Mônica falou, eu também testo, né? Eu não sou da área pedagógica. Eu estou inserida nisso, consumo o tempo todo ali, pegando dela, né? Toda a questão de metodologia, prática do negócio, mas eu sou aluna. E ela até brinca comigo, Michele, não espera, quando eu tenho vergonha ou eu tenho receio de falar alguma coisa diferente com ela, ela fala assim, não precisa, afinal de contas você não é a Mônica. Quem tem que saber e dominar 100% o negócio é ela, e eu tenho que dominar minha área. Mas sim, a gente tem impacto, é natural, mas uma coisa que até eu testei mesmo, eu testo direto. A Mônica, eu falo assim, Mônica, vi esse aplicativo, deixa eu tentar, tal, deixa eu pesquisar, porque a gente precisa saber o que o mundo está oferecendo, gente, isso é natural, né? Faz parte, um empresário que não está ligado nisso. Exatamente, não dá para viver alienado em relação a isso. Só que, como adulta, né, eu fui aprender inglês e ainda continuo aprendendo, né, que é natural, adulta. E não dei a importância que eu deveria ter dado quando eu entrei lá em 97, aquela história toda, vai tal, enfim. Por isso que eu insisto com meu filho, faça inglês agora. E eu insisto com a Alisson. Ótimo, perfeito. A Mônica insiste comigo e assim vai, um ajudando o outro e tá tudo certo. Eu fico colocando o Alisson na Berlinda. Eu vou tomar palestra esses dias, mas vamos que vamos. Vixe, palestra, vai lá, vai dar tudo certo. Mas em relação, até eu testei uma ferramenta, né? E eu falei pra Mônica, falei assim, Mônica, olha essa ferramenta aqui, né, contando. E recentemente eu fui para San Diego, participei de um intercâmbio e tal, e fui contar da minha experiência na escola e tal. E conversando, toda feliz ali, é claro, né? Acertei, errei e tal. Na hora que ele fez a tradução de uma palavra, que eu nem vou repetir aqui, que eu falei, gente... Que é isso? Ele interpretou totalmente errado uma palavra que eu tinha... Deixa quieto, né? Eu falei assim, então, isso, né? O que acontece? Ele é confiável? Não 100%. Não. Então, você precisa disso. É claro que falar isso para um adulto, é claro que falar isso para um pai, falar para um adolescente que, olha, não dá para substituir a inteligência artificial com uma escola de idiomas, alguém que está comprometido com você, é o desafio. E isso, é claro, que impacta financeiramente no bolso de todas as empresas, como comprar na Shopee é mais barato do que comprar na loja X. E a gente está numa época que a gente fala que todo mundo sabe tudo e não sabe nada. Então, todo mundo tem acesso a todas as informações, mas no fundo a gente não sabe nada, né? Então,
Sim, é isso. Michele, só para complementar, né, o que você está falando, a gente faz muita palestra, essas coisas, a gente escuta muito a preocupação de IA vai roubar o meu trabalho, vai acabar com a escola de idioma, a gente escuta, vai acabar com o médico, vai acabar com o advogado, né? A gente escuta muito isso. E eu sempre falo em todos os eventos técnicos que eu passo, e aí falando um pouquinho de Microsoft aqui no nosso mundo, eu acho que a Microsoft ela foi muito assertiva no nome da inteligência artificial dela, que é o Copilot, para quem está nos assistindo não conhece. E aí traduzindo, né, Copilot, termo em inglês, vamos traduzir para português, é copiloto. E eu sempre falo isso. Por que é copiloto? O piloto continua sendo a gente, o fator humano. Ou seja, a inteligência artificial está para nos auxiliar, sim, vai mudar a forma de trabalhar, de fato, mas o fator humano ainda continua no piloto. Isso vai mudar daqui a alguns anos? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a realidade hoje é essa. Então, e aí nós aqui como empresários, né, como a parte pedagógica, é trazer esse uso de tecnologia para ser o nosso aliado. Seja para gestão financeira, seja para aprendizado. No nosso caso aqui, seja para entregar soluções. Então, eu sempre reforço muito isso por onde eu passo e tentar desmitificar isso de... você vê gente apavorada que vai falir escola de inglês. Estou usando aqui a nossa... isso completamente fora da realidade, né? Sempre vai ter um desafio novo, né? A gente já teve tantos outros desafios e eu acho que a gente sempre tem que transformar o desafio em oportunidade e principalmente mostrar para o nosso cliente, no caso, para o nosso aluno, que a gente usa a nosso favor e que ele pode se beneficiar disso, que ele pode também sair e tentar. Nós estamos de porta aberta para ele voltar e buscar novos mercados. Por que não? Então, a gente precisa usar a nosso favor. Adaptação, sempre, né? É isso aí. E isso é estudo. A gente tem que estudar. A gente tem que saber sempre o que está chegando, que é para a gente poder saber como que a gente vai usar isso a nosso favor. Sim. Isso em todas as áreas. Em todas. E quando a gente fala até de oportunidades mesmo, né? O IASG, ele deixou de ser uma escola de idiomas, né? Ele se posiciona como um hub educacional. Então, onde a gente tem o quê? Tem ali o IASG for Schools, que é um braço. Nós temos escolas parceiras, onde a escola pode ter inglês curricular ou extracurricular. A gente tem dentro de empresa o IASG for Business e outros braços dentro do hub. Então, sim, se nós fôssemos apenas uma escola de idiomas... Sim, talvez provavelmente a gente teria um impacto maior. Mas o IASG, vou falar que nos últimos 6 anos, ele tem trabalhado e se posicionado como hub educacional e trabalhado com isso. Isso também só foi possível, embora tenha todo o know-how da marca IASG, a questão de vanguardismo, de inovação e tal, mas isso contribuiu muito o fato de pertencer à marca Pearson. Né? Então, isso só veio agregar. Então... é um desafio e a gente precisa estar atento com isso. Mas só voltando uma fala que você falou que o IA vai roubar os nossos trabalhos, né? E assim vai. Eu acho até que ele pode. Mas como que você pode não correr esse risco? Falar inglês e saber a tecnologia. Então, ouviram? Tem que fazer isso. Porque se é a inteligência artificial e precisa de um piloto, e qual a melhor linguagem para conversar com a inteligência articial? Inglês. Todas as nossas documentações... Então, são em inglês, vocês são MVP. Então, começa por aí. É o core. Mas é isso. Muito bom. Legal esse papo. Ping-pong? Vamos pro momento ping-pong, então, antes de finalizar. Antes de encerrarmos. É o nosso momento descontraído, momento pra gente finalizar mais leve. É um papo muito interessante que a gente teve até agora. E o ping-pong é algo mais descontraído. Então, não fiquem com medo, né? E vai funcionar assim, né? A gente vai falar pra vocês uma frase e vocês vão responder com uma resposta... Sim, uma palavra. Uma palavra. Primeira que vier na cabeça, sem pensar muito. Isso, né, Alice? Okay. Isso aí. As duas respondem a mesma pergunta? As duas respondem a mesma pergunta. Então, eu deixo ela sempre responder primeiro. Daí eu ganho tempo. Mentira. Daí não vai no embalo. Não, vai no embalo. Pode falar junto. Vamos lá. Vai lá, Maíra. Contigo. Vamos lá? Então, vamos lá. Aula presencial ou online? Presencial. Olha! Sincronia. Vocês são da Maíra continuar. Eu vou mudar meu cenário, né? Trabalho presencial ou remoto. Eu já vou presencial na hora. Mas é polêmico, vamos deixar isso melhor deixa não falar falar outro episódio. Não vou entrar, senão eu vou ser cancelado. Gente, a aula online no IASG é maravilhosa. Sim. Não estou dizendo que não seja boa. A nossa aula é ao vivo, a nossa aula online. Mas presencial sempre. É sempre melhor. Mas é vocês oferecer as duas opções, né? O cliente de vocês vai escolher o que melhor se adapta a ele. Mas vamos embora. Exato. Vamos lá. Então, uma palavra que define aprender inglês hoje. Necessidade.
Amor. Gente, pra mim, inglês pra mim é amor. Paixão. Sem problema, no judgments nessa hora. Um erro comum de quem começa a estudar idiomas. Difícil essa. Achar que vai aprender rápido. Exato. E tem formas, Velocidade. E você encontra muito isso na internet, hein? Não só em inglês, mas até na nossa área, né? Torne-se sênior em 6 meses. Não vou entrar em polêmica também, mas tem bastante. Eu imagino. Tem bastante. É a segunda vez que a gente tenta fazer o momento ping-pong e a gente sempre não consegue fazer. A gente acha interessante a resposta e quer comentar. Quer comentar. Um dia a gente consegue, gente. Até lá a gente. Foco, tá legal, vamos lá. Foco. Uma palavra em inglês que você ama. Schedule. Nossa, essa é difícil. Love. E uma que você odeia. Ih, cuidado. I love all the words in English. Liar. Hate. Oh, yeah, that's a good one. Uma palavra que define o futuro da educação. Trabalho. Estudo. Propósito boa Constância. também. Planejamento e anotações. Papel ou caderno ou um aplicativo? Caderno. Vários cadernos. E a em sala de aula, aliado ou ameaça? Aliado. Um país para quem quer viver o idioma inglês. Estados Unidos. Estados Unidos. E tecnologia ou humanidade? O que move mais vocês? Humanidade. Muito bom. Então, concluímos agora sem interromper isso daí. Viu, gente? Foi legal. Mas do país eu achei que vocês iam responder a Inglaterra. Por um momento eu acho. Porque a teoria é a raiz do idioma, né? Mas a gente aprende o americano aqui na prática. O britânico acho que é um pouco diferente. Mas acho que é influência também, né? Eu A gente até tem uma demorei influência pra forte. responder essa, porque eu ia falar Canadá, gente, que foi onde eu aprendi. E é onde eu acho que é o meio termo. E foi minha Ele não é primeira- tão britânico, nem Nem tão tão. americano. Ele é um inglês internacional. Gente, dá pra aprender inglês em qualquer lugar. Brasil. Mas eu particularmente gosto do americano, mas eu devo isso à influência de filmes. E a gente sofre muita influência deles, né? Então, assim, eu gosto muito do americano, não gosto muito do britânico. Quando a gente fala do Canadá, você falou, é bem legal. A gente vê muitas pessoas da nossa área indo pra lá por causa do polo tecnológico muito forte, né? É um país mais acessível, né? Do ponto de vista de visto e etc. É mais... As coisas são mais fáceis lá nesse E ponto o de inglês vista. é uma delícia lá. É um inglês gostoso. Eu Fica a tive a dica pra oportunidade, quem- exato, de fazer o intercâmbio no Canadá. Vale a pena, em Toronto. Faz Muito bastante bom. tempo isso. Mas foi gostoso. Bom, nós temos bastante amigos lá, no cara, brasileiros que vivem no Canadá lá e trabalham. Isso é Então, assim, normal para também. nossa área, o Canadá é um Sim. país muito mais receptivo. Legal. Muito bom, Acho que é então, isso. meninos. Caminhando no final. Mônica, Michele, muito obrigado por compartilhar, né, essa história de vocês, a história do IASEG, né? Essa paixão que a gente sentiu que vocês têm, né, por ensinar idioma, para administração também. Muito feliz de ter recebido vocês aqui. Enfim, só tenho a agradecer mais uma vez. E ficou muito bom esse episódio. Muito né? obrigada mesmo pela participação. E se alguém estiver interessado, quiser entrar em contato com vocês para saber um pouco mais da metodologia, da escola, como que eles fazem? Bom, em primeiro lugar, a gente que agradece. Exato. Né? Obrigada A nossa pelo primeira convite. vez, assim, foi muito legal. Foram super bem. Estava As meio ansiosos, mas uma delícia. Muito obrigada, foi uma delícia. Sim. E se você quiser vir aprender inglês, vem pro IASEG. A gente tá no 21360800, que é o nosso WhatsApp. A gente vai te atender lá. Sim. @IASEGSJC, todas as redes sociais. E vem que você vai ser super bem atendido. E a gente vai estar muito feliz de pegar na sua mão e te ensinar o idioma. Tá bom? Muito bem. Vão aprender com isso. quem é apaixonado por ensinar. Sim. Não é isso aí? Somos. Então tá, gente, acho que é isso. Muito obrigado, então, vocês aqui que estão nos ouvindo aí em diversas plataformas. A gente se vê, então, no próximo episódio, né? Para irmos além do low code. É isso aí. Não esqueçam de seguir o podcast, compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E nos sigam para não perder nada, que, como o Alisson falou, vai vir muitos outros episódios que vão além do low code. Até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau.